mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal Kardecizando de Pequenas Palestras Espíritas. Hoje nós vamos dar continuidade à questão da separação da alma do corpo. Da alma e do corpo, separação da alma e do corpo. Sem mais delongas, vamos diretamente para a pergunta 156, onde Kardec perguntou assim: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Veja bem, a pessoa está terminal, o doente está ali terminal no hospital, vitimado por qualquer tipo de doença fatal, sem cura, incurável. Está ali no finalzinho mesmo, já não tem mais nada, o corpo já praticamente diluiu-se, desintegrou-se. Então Kardec quer saber isso aí, né? Se essa separação definitiva dessa alma pode ocorrer antes da cessação da vida orgânica. Ou seja, a alma pode sair logo e deixar o corpo ali naquele desespero, naquela agonia que muitas vezes deixa todo mundo ali, todos os parentes e amigos, médicos, quem for lá, totalmente, muito assim, tristes, combalidos, né? Condoídos com aquele sofrimento. Então ele diz assim, ó, olha a resposta: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Ou seja, então a alma pode deixar o corpo sim um pouco antes. Aquele desligamento completo pode ocorrer. Então ali só temos um corpo ali mesmo, em estertores, tá, de agonia, mas só o corpo. Continua falando assim, ó: nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, ele está falando do corpo, então, o corpo existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias para o que não necessita da alma. Ou seja, o coração ele é um órgão físico independente. Ele não precisa ali da alma ali dentro para bater. Tanto o é que quando a gente dorme à noite, a gente deixa o corpo. Isso já falamos em diversos vídeos anteriores nossos, que eu peço a todos os irmãos para resgatar, para ir vendo essas nossas palestras, esses nossos pequenos estudos. Então, nós deixamos o corpo, tá? Quando a gente dorme, sai, desliga totalmente, não desliga totalmente, porque se desligar totalmente vai morrer. A gente sai, e ficamos permanecendo ligados ao corpo pelo cordão fluídico, cordão de prata, que nos prende nele, laço fluídico, qualquer nome que queira andar, e inclusive viajamos a distâncias incomensuráveis. Eu posso dormir aqui na minha casa à noite, aqui na minha cidade, e vou lá para o Japão. Posso me deslocar até lá no Japão, até na Indonésia, qualquer lugar mais distante que vocês puderem imaginar aí. Entenderam bem? Esse laço fluido é tão elástico que eu posso me deslocar, inclusive, até em outros planetas. E ele não se arrebenta nunca. Nós já estudamos aqui, já falamos aqui que esses laços, eles são desfeitos para que a gente deixe o corpo. Então aquele corpo terminal, decrépito, que está no final mesmo, vitimado por qualquer tipo de doença, um câncer violento, por exemplo, muitas das vezes a alma, quando tem algum merecimento, olha bem, quando tem algum merecimento, aqueles que são os protetores espirituais dela chegam e retiram ela daquele corpo imprestável, que não serve a mais nada, que já tem que descer ao pó. Entenderam isso? Então chegam e retiram. Então muitas das vezes, aquele sofrimento, aqueles estertores, é só vida orgânica. As mais das vezes, quando há um certo merecimento, a alma já está fora do corpo. Inclusive na doutrina espírita, a gente tem muitos relatos de pessoas que sofreram acidentes, né? E eles foram retirados antes do corpo, antes do acidente, foram retirados do corpo para que, como espírito, não pudesse ver aquele sofrimento. Há relatos de pessoas que foram queimadas na fogueira. Joana de Cusa, por exemplo, foi um exemplo. Ela foi queimada numa fogueira, mas antes os espíritos protetores que cuidaram dela a retiraram do corpo. Então foi somente o corpo dela mesma que queimou naquelas fogueiras do passado, naqueles tempos bárbaros da história da humanidade, né? Então é isso aí. O coração, ele não precisa da alma para bater, para funcionar. A vida está ali batendo.
Está esgotando ali sua última dosinha de energia, ó, vai parando, parando, e às vezes a alma já está fora. Então, se você tiver algum parente que está nessa situação, não se desespera não, fica tranquilo. Que ali muitas das vezes só o corpo dele está daquele jeito, às vezes já está fora, já está livre de todo e qualquer tipo de sofrimento, certo? E na pergunta 157, Kardec perguntou se, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Ou seja, é possível que a alma ali saindo do corpo, aquele corpo terminal, por esse ou por aquele motivo, ele consegue ter algum êxtase, com um movimento estático assim, ele tem uma visão de onde ele vai entrar de novo, que afinal nós viemos de lá, não é assim? Nós não somos daqui, isso aqui é para a Terra. Já disse isso aqui em vários vídeos, basta que vocês resgatem os meus vídeos, comecem a ver desde o princípio, põe na ordem aí assim, todos os meus vídeos, dos mais antigos, e vão ver um por um, são pequenininhos, dá para ver todo dia um, que vocês vão ver que nós já falamos sobre isso aqui, entendeu? Então ele pode entrever o mundo que é nosso, certo? Esses dois mundos são nossos, o mundo corpóreo e o mundo espiritual, mas o mundo definitivamente nosso é o espiritual. Afinal, nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos espíritos. Então, os espíritos estão dizendo assim, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Isso, gente, então é bom a gente frisar aqui que são aquelas almas boas. Aqueles que viveram uma vida, vamos dizer, na maior retidão possível, fazendo bem, sem olhar a quem, não desejando mal aos outros, fazendo nada de errado. Essas pessoas têm essa possibilidade. Ele mesmo emprega algum esforço e desata os laços, não arrebenta, desata os laços que prendem ele naquele corpo que já não vai lhe servir mais nada. Isso aqui não é para todos não, tá? Não são todos os humanos da Terra que vão ter que sair daqui que tem essa possibilidade, que tem essa capacidade. Tá vendo aqui? Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito, certo? Então praticamente já está fora do corpo e isso ele dá a capacidade, tá, de ver com os olhos da alma agora, não é ver mais com os olhos da carne, é ver com os olhos da alma. Então ela já pode ver realmente, antever ali realmente o mundo real, o mundo da felicidade real, que é o mundo dos espíritos para aqueles que aqui souberam viver. Porque com certeza no mundo dos espíritos, aqueles que não fizeram por merecer, que não levaram aqui uma vida digna, que foi só uma vida só de problemas, de desespero e de confusões, vamos dizer, para não falar muita coisa, não vão estar lá em paz, na paz que Jesus nos prometeu, não. Pode ter certeza. Ele vai estar lá em desespero mesmo, porque ele vai ver diante de si que aquela ali é a verdadeira realidade dele. E ele leva nas costas tudo que ele fez de errado aqui. Eu já não disse que nos vídeos anteriores, tudo que nós fazemos de bem nós levamos, mas tudo que fazemos de mal nós também levamos. Tá? Então que possamos estar nas nossas vidas fazendo o máximo de coisas boas possíveis, acumulando o maior número de amigos, o maior número de amizades possíveis, não fazer mal a ninguém, não deixar ninguém aqui na Terra te odiando, te desejando mal, parentes, para que você esteja bem do lado de lá. Essa é a única condição. A sua única moeda de paga lá, ó, moeda, é o bem que você faz aqui. Pode ter certeza disso. Muitas das vezes você não faz bem, você não faz mal, mas também não faz bem algum. Então você chega lá um mendigo mesmo, um mendigo moral, e não vai estar bem, não vai estar gozando da paz do Senhor. Na pergunta 158, ele fez assim, ele deu um exemplo, criou uma figura aqui, uma comparação assim. O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para, enfim, renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos ideia
da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência, o Espírito respondeu: é uma ideia muito acanhada. A imagem é boa, né? Todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Nós já falamos muito sobre isso, que nós humanos temos uma grande capacidade de não nos entendermos. Isso é uma coisa interessante. Vou repetir essa frase. Nós humanos temos uma capacidade imensa de não nos entendermos. Tá? Isso é um ponto que a gente precisa estar gastando alguns milhares de anos para vencer. Tá? Todavia, a gente tem algum entendimento, a gente tira algum entendimento, como isso aqui, como a própria pergunta do Kardec, é o entendimento dele. Provavelmente ele vislumbrou. Mas isso aqui não pode ser tomado ao pé da letra, porque não é bem assim. Tá? É mais ou menos assim. É uma imagem boa, mas não é verdade. Não tome isso ao pé da letra. E eu sempre digo aqui, nas questões mundo material, mundo espiritual, nas relações mundo material e espiritual, as coisas não são matemáticas. Então quando eu digo aqui, por exemplo, que a pessoa, às vezes, ele mesmo se ajeita ali quando está morrendo, se sai do corpo, ajuda a desfazer os laços, isso não é para todo mundo não. O homem ruim, o homem sensualista, o homem material, que só vive para o mal e pelo mal, ele sofre agarrado ali no corpo mesmo. Então quando eu digo assim, não, ele já não está sofrendo mais não, ele já saiu. Não. Isso é para quem pode, para quem tem merecimento. Por exemplo, um suicida, por exemplo, uma pessoa que suicida, ele fica ali vendo o corpo dele se decompor por anos. Não estava na hora de sair, mas levado por esse ou pelo aquele motivo, se suicida, toma veneno, dá um tiro na cabeça, fica vendo o corpo apodrecendo na terra durante, às vezes, séculos, e depois vai reencarnar sentindo no seu perispírito, ou melhor, sentindo no seu futuro corpo físico aquilo que ele fez. Então você que está pensando em suicidar com veneno, cuidado. Provavelmente você já está se candidatando a reencarnar na Terra com problemas seríssimos nessa região do estômago e esôfago e candidato sério a ter um câncer nessa região. Tá bom? Não suicida não. Você quer dar um tiro no ouvido achando que tudo vai acabar? Não faça isso não. Porque vai demorar muitos séculos para você se recompor. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês. Peço mais uma vez que divulguem nosso trabalho, divulguem nosso canal. Peço a Deus que abençoe a todos os seus familiares. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.